Muito bem, Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler a escritura bastante conhecida em Apocalipse 10, 7. Apocalipse 10, 7. Eu quero falar sobre a atração de hoje. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Grande Pai, te damos graças sempre pela palavra, pelo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pela paz, pela segurança e também pelas lutas, pelos momentos tristes, mas também pelos momentos alegres. Estamos agradecidos ao Senhor, porque em todos os momentos o Senhor está conosco para nos fortalecer, vendo que estamos ao lado da sua palavra. Queremos nos manter fiel à palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. A atração de hoje. Enquanto a gente ouvia o irmão Paulo, hoje cedo um pouquinho, me veio eu tenho que falar sobre esta atração. Eu tinha até esquecido, né, do dia 28 de fevereiro. Então, hoje, 28 de fevereiro. O irmão Paulo me lembrou, com 84 anos, lembrou, um de 61, certo? E muito bom. Eu pensei, já me veio a mensagem na hora, eu tenho que falar sobre qual a atração, e a atração de hoje. A atração da montanha, o que atrai as pessoas. Então nós vamos ver que irmão Branham não pregou a mensagem qual a atração sobre a montanha, simplesmente para contar a história do Velho Testamento, da atração do Monte Sinai, nem pela atração do Calvário, que era o Monte Calvário, mas ele estava pregando a atração por causa do momento, da mensagem da hora. Qual é a atração sobre a montanha? E aquela atração era que Cristo tinha vindo sobre o Monte Pôr do Sol, 48 quilômetros de altura, e ali foi fotografado, e aquela foi a atração. É hora que as pessoas ficam fazendo festa com a atração de ontem, e elas têm que fazer festa com a atração de hoje. E eu poderia ir mais avante um pouquinho, se houve a atração do sétimo anjo, de Apocalipse 10, de 1 a 7, e a atração de hoje mesmo, Apocalipse 10, de 8 a 11. Se tem alguém que está vendo, se tem alguém que está sendo atraído, você sabe que também a serpente atrai, né? Você já viu a serpente? Ela atrai, ela fica firme assim, ó, e ela atrai. A serpente também atrai, mas a palavra também atrai. Então a gente tem que ver o que está nos atraindo. É a serpente? É o mundo? É a interpretação errada da mensagem? Ou é Deus? O que é que nos está atraindo? Chamando nossa atenção. O que chama nossa atenção? O que nos atrai? Hoje a gente já não é atraído por mais nada. Não tem jeito de eu ser atraído pela justificação. Eu já fui justificado. Não tem jeito mais de eu ser atraído pela santificação. Eu já fui atraído, já fui santificado. Não tem jeito de eu ser atraído pelo movimento pentecostal, de dons, de cura divina, que é tão gostoso. Não tem jeito de eu ser atraído mais. Tem tantos movimentos desses no mundo, mas aquilo não me atrai mais. Eu já fui atraído pela verdadeira cura divina que Deus mandou através do irmão Branham. Então, agora, o que nos atrai hoje? Eu não posso ser atraído mais pela primeira e segunda etapa, porque já fui atraído. E para começar, tem que saber que eu já fui atraído
pela última etapa. Houve uma atração desse dia. A última etapa do irmão Brana, a terceira puxada, foi a vindicação do ministério do irmão Brana. Está aqui nessa mensagem, que eu vou ler parágrafo só dela hoje, com a atração sobre a montanha, 133. Ele, a voz voltou e disse: não a espada de um rei, mas a espada do rei, a palavra do Senhor. Disse: não temais. É simplesmente a terceira puxada, é a vindicação do seu ministério. Então, a comprovação do ministério do irmão Brana estava naquele dia da terceira puxada. Se alguém diz que precisa de uma terceira puxada, então eles estão dizendo que o ministério do irmão Brana nem vindicado, nem comprovado, nem autenticado foi. Esse é o problema. Mas já foi comprovado, já foi vindicado o ministério do irmão Brana, porque a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Amém? Os ungidos dos últimos dias, 262. Bom, pega essas coisas, sabe o que é bom isso? O que atrai o povo da terceira puxada, o que atrai os eleitos da noiva, não é um movimento de cura, não é um pastor pôr a mão na cabeça das pessoas e elas serem curadas. Isso não atrai os eleitos da terceira puxada. Não é mais você falar línguas estranhas. Isso não atrai eleitos da terceira puxada. Não é nem eu dizer: irmãos, eu tenho um dom de cura, e fazer milagres e maravilhas para vocês verem. Isso não atrai os eleitos. Os eleitos são atraídos pela palavra, não são pelos sinais. Os eleitos são atraídos pela palavra. Mas as pessoas muitas vezes estão atrás dos sinais, elas querem muitos sinais. E o último sinal, o profeta pregou, ele diz: o último sinal a Abraão foi Elohim discernindo as intenções do coração. O último sinal para nós nesse tempo foi William Branham não curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos. O último sinal foi Elohim no irmão Branham também discernindo pensamentos e intenções do coração, que era a palavra no profeta. Isto é o que mais importa para nós hoje. Quando isso foi feito no tempo do irmão Branham, veio depois a terceira etapa. Agora, que sinal você tem? A terceira etapa, ela vem após estes sinais. Sinal na mão do irmão Branham, sinal de conhecer os corações. Agora vem a terceira etapa para revelar não o que está no seu coração, porque a primeira e segunda etapa revela o que está no seu coração. Você é fulano de tal, seu nome é tal, mora na cidade tal, consultou com o médico tal. Isto é a primeira e segunda etapa, revelando o que está no seu coração. A terceira etapa não. A terceira etapa revela o que está no coração de Deus para você. Isso é mais do que importante, porque a gente teve o tempo de ouvir o irmão Branham, de ler as mensagens do irmão Branham, de empolgar com as mensagens do irmão Branham, quando ele discernia os pensamentos, as intenções do coração, que era a palavra nele fazendo aquilo. Aquilo me empolgava no início da mensagem, isso me alegrava, me empolgou bastante. Agora o que me empolga mesmo é eu ler a mensagem e ver o sétimo selo que ninguém sabia nada, agora já está revelado. Os 7 trovões que ninguém sabia nada, está revelado. O novo nome que ninguém nunca pôde falar o que é, já está revelado. Agora, isso é que me atrai hoje. Isso é que atrai o eleito. Nenhum eleito no nosso meio está atrás de uma atração. Vamos cantar, vamos arrepiar. Muito bom, eu gosto disso. Essa não é a atração da noiva. Eu gosto de cantar, gosto de arrepiar, gosto de sentir bem, gosto de um espírito de oração. Isso é bom demais. Mas o eleito, ele quer a palavra. O eleito não quer uma emoção carnal, que nós todos temos, que é bom demais. Eu sinto bem, que até o dia que eu choro, parece que é mais gostoso. Já viu um homem chorar? Então o dia que o homem chora, é bom. Você sente melhor, parece que aquilo esvaziou. Que coisa boa é aquilo, mas a palavra é melhor ainda. Que a hora que a palavra, você não vai arrepiar,
Você nem vai chorar, você só vai dizer: isso é verdade. Isso é verdade, você vai comprovar aquilo com um amém, com aleluia, com glória a Deus. Isto é verdade. Amém? Isto é o que me atrai. Eu sei que a noiva, a esposa de Cristo, no Brasil e no mundo, ela não está sendo atraída pelos pregadores de cura divina aí fora, que fazem muito mais do que qualquer pregador de cura divina dentro da mensagem. Se você souber que os pregadores de cura divina fora da mensagem hoje faz mais do que os pregadores de cura divina dentro da mensagem, sabe por quê? Porque os de dentro da mensagem já foi esclarecido que já foi curado, e eles querem mostrar para o povo que o povo vai ser curado. Então não vai resolver isso. Isso não vai resolver. Então as pessoas não percebem. Deus está trabalhando com o seu povo eleito através da palavra e não dos sinais. É da palavra, entende? E isso é importante para nós, porque a palavra é a voz, não é um sinal. A palavra é a voz, e é a voz que está mandando, que a voz é uma palavra. A voz é superior aos sinais. Então, tudo que Deus está fazendo para a sua esposa hoje é chamando a atenção dela através da palavra. Ele vai dizer: olha, eu já te justifiquei, já te santifiquei, já te dei dons, já fiz maravilhas para você ver, mas agora eu quero que você saiba que verdadeiramente eu te amo com a revelação da palavra. O que manda é isso. Deus ama com a revelação da palavra, não com os sentidos, não com os sinais, mas Deus ama com a voz, que é a palavra. A palavra manifestada em cada um de nós. Amém. Qual é a atração hoje? Essas pessoas ficam atrás de tanta atração. Você tem que pegar a atração do dia. Qual é a atração hoje? Eu quero ver a atração hoje. O que atrai um eleito hoje? O que atrai? Dinheiro não me atrai. Mulher não me atrai. Não é porque eu estou velho. É porque eu já fui atraído pela palavra. Atenção, você não pode voltar a atenção ao mundo, senão o mundo te atrai. Você não pode voltar a sua atenção para as mulheres, porque as mulheres te atraem. Você não pode voltar a atenção para o dinheiro, porque o dinheiro também te atrai. Mas fica sempre com a sua atenção na palavra, porque é a palavra que está te atraindo. Aí estas coisas não podem te vencer, não podem te governar. Qual é a sua atração? O que está te atraindo hoje? Bem, o que o irmão Branham diz: Deus cumpriu o Apocalipse 10, de 1 a 7. Vocês podem crer nisso? Deus cumpriu Apocalipse 10, de 1 a 7. Cumprir é dizer: não tem mais nada para fazer. Deus cumpriu. Não sou eu quem digo. Por isso que o povo da noiva, eles estão sendo atraídos por isso, pelos parágrafos que antes nenhum pregador podia dar, porque não era tempo deles e não era para eles. Mas agora vocês podem saber o que Deus está atraindo a sua noiva com a palavra, e agora ele atrai cumprindo sua palavra. Ele não só falou, ele cumpriu. Ele não só falou: eu sou o Senhor que te sara, ele sarou. Ele não só cumpriu: eu sou o Senhor teu Salvador, ele salvou. Agora, ele não só disse: na voz do sétimo anjo o mistério seria revelado, ele revelou. Então isto é cumprir, não falta mais nada. Você quer ver? Agora foi o William Branham que falou, e eu quero que você entenda esta palavra. Qual é a atração sobre a montanha? Foi pregada em 25 de julho de 65. Coisas que o irmão Branham não sabia antes desse dia, ele ficou sabendo desse dia para frente. O que o irmão Branham não sabia, que a terceira etapa tinha estado no passado, ficou sabendo quando ele pregou os ungidos dos últimos dias. Aí ele mostrou para nós. A terceira etapa foi. No sétimo selo ele não sabia,
Porque no 7º selo ele diz, a terceira etapa, o que vem. Então ele não sabia. E quando chegou em 65, ele diz, a terceira etapa foi os ungidos 262, tradução da voz de Deus. Então é Deus cumprindo Apocalipse 10. Você quer ver? 148, 4 atração sobre a montanha. O que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando a sua palavra. Agora não está falando mais sobre o Calvário. Aí você fica assim, vamos fazer uma mensagem, irmãos. O que Deus fez sobre o Calvário? E fica macetando. O Calvário, não. Agora não, agora você tem que ver o que ele fez no Monte Pôr do Sol. Depois você tem que ver o que é que ele fez no terceiro monte de Franca. Vê se desce. De primeiro descia. Agora quer ver se desce. O que Deus fez, ele cumpriu. Oh, mas não tem nenhuma promessa para Franca. Não tem nenhuma promessa para Osmar. Mas tem uma promessa para a noiva. E nós pertencemos a essa noiva. E casamos com esta palavra. Isso é importante. Olha, isto é o que é todo este barulho. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez. Agora, o povo da mensagem mesmo, ele sai do Canadá, vem aqui no Brasil e diz que vai precisar ainda do irmão Brana para revelar os selos, trovões, novo nome. Ele sai de Phoenix, ou de Fênix, e vem aqui e diz, olha, ele precisa ressuscitar para fazer isso, aquilo outro. Ó, está aqui o que ele tinha que fazer. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10, 1 ao 7. Agora, irmãos, irmão Brando não podia falar assim, Deus está cumprindo sua palavra de Apocalipse 10, de 8 a 11. Não era o ministério dele naquele dia. Era o ministério da esposa. Depois que veio o 7º anjo revelar para nós o nome gentil de Deus, então vem o ministério da esposa para poder pregar aquilo outra vez. Aí ela vai fazer conhecido ao mundo, ao povo, o que é Apocalipse 10, de 8 a 11. Oh, se não crer, mostra-me o que é isso aí. É simples. Porque estamos mostrando Apocalipse 10, de 1 ao 7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O mistério escondido de Apocalipse 10, de 1 ao 7, a última mensagem para a última era da igreja, cumpre exatamente nesta era. São Lucas 17:30, o dia em que o Filho do Homem fosse revelado. Ele já está mostrando, tudo aconteceu no seu dia. Deus cumprindo a sua palavra. O que me atrai, o que deve atrair a esposa hoje. Por isso, a gente não tem que preocupar com os milhões de membros de igreja que existem, nem os milhões de membros da mensagem que existe. A nossa preocupação é só de falar a palavra e o eleito que vê o cumprimento da palavra de Deus hoje, e aquilo atrai o eleito. Um parágrafo que eles não sabiam, eles ficavam esperando, a terceira etapa vai vir. Aí um dia você pega e lê os ungidos 262, e diz, a terceira etapa foi, está no passado. Aquele eleito já é atraído por aquilo. Você pregou muito tempo, a era de Laodiceia vai terminar com o rapto. Mas um dia o eleito escuta assim, a era de Laodiceia terminou para o Filho do Homem entrar em cena. Hoje tem se cumprido essa escritura 108. Quando o eleito ouve isso, vai na mensagem, mas isso é verdade, então já está lá atrás. Eu estou esperando uma coisa para frente, quando ela já está no passado. Isso atrai o eleito. Eu tenho gente atraída por todo o Brasil, Portugal, África. Eles não estão atraídos na minha pessoa, que eu sou muito feio. Eles não estão atraídos na minha careca. Eles não estão atraídos na minha cabeça branca. Não, eles não têm que respeitar-me por cabeça branca, eles não têm que me respeitar por nada disso, eles têm que respeitar a palavra. Eles estão sendo atraídos pela mensagem. Não tem nada a ver comigo, é a mensagem. Agora, eu mesmo posso, por causa da minha feiura, posso espantar muita gente que não é eleito. Então você toma cuidado.
que Deus usa uma feiura para falar e para espantar. Para falar e chamar a atenção de alguém pela palavra, e a mesma feiura ele usa para poder espantar aquele que não tem eleição. A pessoa tem que tomar cuidado com isso, porque eles não vão falar assim, a mensagem vão falar, é o Osmar que está fazendo isso, é o Osmar, então é coisa feia. Vamos mais um pouquinho? Esse daqui é tão bom que eu acho que o meu tempo hoje vai esgotar, e só se eu falar depressa. Jesus confirma a mensagem da hora. Só peguei uns tópicos aqui para me ajudar vocês e eu também ser ajudado. Olha, porque isso é o que atrai. O que atrai o eleito é Jesus confirmando a mensagem daquele dia. Isso atrai o eleito. Eu posso fazer o milagre que for, mas se não tiver uma confirmação de Deus na mensagem, no que se prega, se não tiver uma confirmação de Deus, não me siga. Você tem que ter uma confirmação da palavra. Aqui, 142 com a atração sobre a montanha. E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita, ele falando daquela nuvem. E lá está Jesus, como ele estava nas 7 eras. Então eu queria avisar esse povo que tem a dificuldade de ver Jesus naquela nuvem, para eles poderem ver. Eu queria ajudá-los para eles verem, porque eles dizem assim, que Jesus ficou no trono e foi o Pai quem veio. O irmão Branco está dizendo que foi Jesus que veio. E como é que fica isso? O irmão Branco está dizendo que foi Jesus quem veio. Que não foi Jesus que ficou lá no trono e o Pai que veio ali no Monte Pôr do Sol. Você prega uma coisa que não está na mensagem. O povo é atraído por isso daqui, ó. E lá está Jesus, como ele estava nas 7 eras, com a cabeleira branca, mostrando a sua suprema deidade. Para você que diz que Jesus não é Deus, aqui, ó, Brana está dizendo que ele veio mostrar sua suprema deidade através daquela manifestação da nuvem no Monte Pôr do Sol. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o juiz supremo de toda a eternidade. Isso quer dizer que não tem mais ninguém, juiz supremo de toda a eternidade. Você não encontra agora nenhum pai como juiz supremo. Jesus é o juiz supremo de toda a eternidade. Por quê? Porque o Pai está nele. Você não pode ter um separado do outro. Lá de pé, confirmando a mensagem da hora. Agora o irmão Branco está dizendo que ele estava lá de pé, não lá no trono. Lá de pé, onde? Ali no Monte Pôr do Sol. Qual é a atração que te atrai? O que é que está sendo? Você está sendo atraído por quê? Eu orei, arrepiei. Eu cantei um corinho, espírito de oração, até desafinado. Eu achei que aquilo ali era a presença de Deus. Não, você tem que mudar disso. Eu cantei bem afinadinho, bonitinho. Pensei que aquilo era tudo. Não, aquilo é um preparo para o tudo. Todos os cânticos são um preparo para a mensagem. Cada espírito de oração que você vive é um preparo para a mensagem. O que Deus valoriza é isso, é a palavra. Diz o irmão Breno, a palavra é superior aos dons. A palavra é superior a tudo que você pensa. Agora eu quero pegar os dons quando a palavra é superior. Não, você vai ficar para trás, porque o que está atraindo o eleito agora é a palavra, não são os dons. Nem eu. Você fala assim, eu tenho um dom de pregar. Eu não atraio ninguém. O povo não está sendo atraído pelo dom que eu tenho de pregar. O povo está sendo atraído pela palavra que está cumprindo nesse dia. E como Deus não tem outro, tem que usar eu para poder falar isso daqui para vocês. Ele está ali de pé, confirmando a mensagem desta hora. E lá haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isto? O que era isto? William Branham fica perguntando, o que era tudo isto? O que era isto? E as pessoas não sabem. Ele não podia falar. Nada mais claro. 146. O cenário de profecias cumpriu. Não tem profecias para cumprir. Vamos ver. Se o William Branham falar que tem, eu creio também. Tem profecias para cumprir? Se Branham falou, eu creio. Mas se ele falou que cumpriu, eu creio também. Aí eu creio, é nisso daqui, 146, com a atração sobre a montanha. Júnior Jackson,
Está me ouvindo? Vocês recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei, indo em direção do pôr do sol? Isto aconteceu no monte do pôr do sol. Aconteceu. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol, através do cenário da história, ou melhor, o cenário de profecias sendo cumprido. O cenário de profecias, você pega as profecias, o Filho do Homem viria. As profecias daquele dia e hora, ninguém sabe. São profecias. Virá Elias e restaurará todas as coisas. São profecias. Eu estou falando só um pouquinho. O cenário de profecias sendo cumprido. Onde? No Monte Pôr do Sol. Qual a atração sobre a montanha? O que te atrai hoje? E haverá tempo, haverá luz no tempo da tarde, sobre o monte do pôr do sol, na floresta Coronado, a 64 quilômetros ao norte de Tucson. Consiga o mapa e veja o pico do pôr do sol lá. Lá é exatamente onde isto aconteceu. Bom, está bom. Mas vocês da mensagem não sabem. Escuta, o irmão Branco dizendo, eu não sabia disto até outro dia. Eu não sabia que esse cenário de profecias tinha cumprido no Monte Pôr do Sol. É o William Branco que está falando. Aquilo cumpriu no Monte Pôr do Sol. Quando? Em 63. Ele está pregando aqui em 65. Eu não sabia disso até outro dia. Por que nós vamos ficar aqui? Eu não sei. Depois que o irmão Branco confessou que ele não sabia, mas é que ele está dizendo, sabe o que é a atração do Monte Pôr do Sol? É Deus cumprindo sua palavra. É o cenário de profecias sendo cumprido. E eu não sabia, mas agora eu sei. Eu também não sabia, mas agora eu sei. Os eleitos da esposa de Cristo no mundo não sabiam, mas agora estão sabendo. Nenhuma honra, nenhuma glória ao homem. Você está sabendo. Deus falou ao seu profeta e você crê. Amém? Agora ele diz que mostrou também o que é aquele acontecimento no Monte Pôr do Sol. Ele diz que aquilo veio mostrar que o tempo tinha acabado. Que tempo? Apocalipse capítulo 10, verso 6. O tempo acabou, o tempo não era mais. Que tempo é esse? É tempo das eras. Porque o milênio ainda é um espaço de tempo. Mas ele estava falando do tempo dos gentios, o tempo das eras, tinha terminado. Está que foi o irmão Branco que falou? Foi, 150. Qual é a atração sobre a montanha? Isso é o que me atrai, é saber disso, que o tempo acabou. É saber que a era acabou. Como eu falei para vocês, 205, 206, a festa das trombetas. Quando terminada a era de Laodiceia, a noiva saberá os mistérios de Deus. Então terminou lá atrás, em 63, e nós ficamos sabendo. Agora, o que me atrai é exatamente isso. Essa data parece não ter importância. 28 de fevereiro de 1912 hoje. Não é? 1912. 2012. Me perdoe. De 2012. Isso tem, para nós, tem que ter importância hoje. 49 anos. Vamos chegar a um jubileu? O ano que vem, 2013, 28 de fevereiro, então vai completar 50. Um jubileu, 50 anos dos selos. Você não quer receber o selo do seu jubileu logo? Onde Deus apaga todos os seus males, suas incredulidades, na terceira etapa. Você tem incredulidade na terceira etapa. Antes tinha incredulidade na Bíblia, mas agora a incredulidade do povo está na terceira etapa. Ele diz, isso não cumpriu. Ao sétimo selo não foi revelado. 7 trovões, eu não sei o que é. Novo nome não foi revelado. Então são incrédulos. Você não quer terminar com essa incredulidade e receber o ano jubileu, o ano da liberdade de Deus? O que é que te atrai?
Não pode você compreender que 28 de fevereiro de 1963, às 18h10 até às 18h30, aquela foto que foi tirada e comprovada em 3 lugares ali nos Estados Unidos, onde eles tiveram que ter 3 testemunhas, 3 lugares, 3 horários, que foi vista aquela foto onde completou a pessoa de Jesus Cristo para o povo ver. Ele olhando para a terra. Não pode você ver que tem um significado esse 28 de fevereiro? Eu vejo o significado do 28 de fevereiro até entre o gentil. Entre o gentil. Porque o judeu não tem um mês como nós temos. O judeu tem o mês tudo de 30 dias. Mas o gentil, o mês é de 30, ou de 31, de 28, ou de 29. O gentil é assim. Deus tem trabalhado hoje com o seu povo através desta luz da palavra. O que te atrai hoje? Qual a atração hoje? O que está chamando sua atenção? 150. Qual é a atração sobre a montanha? E toda a ciência através de Tucson ainda. Agora lembra, irmão Brandis, Tucson é Jerusalém. Lembra disso, guarde isso. Tucson é Jerusalém. Então, Tucson é o nome gentil de Jerusalém. Tucson. E foi ali onde Jesus veio. Oh, mas eu quero saber do Jesus que vem lá do judeu. Não, dos judeus é para judeu. Agora eu quero saber, esse Jesus que veio para o gentil, ele veio numa Jerusalém gentia. E foi William Branham que diz que Tucson é Jerusalém. Samaria, ele diz, Fênix é Samaria. Foi uma terra maldita, uma cidade maldita, que se alguém chegasse a levantar e erguer aquela cidade, o primogênito dele teria que morrer. Porque não podia levantar aquela cidade. Mas Tucson é Jerusalém. O que aconteceu em Jerusalém? Lá atrás, na Jerusalém dos judeus, Cristo veio. O que aconteceu aqui na Jerusalém dos gentios, em Tucson, Cristo veio no Monte Pôr do Sol, é a Jerusalém dos gentios. É isso que o irmão Branham mostra. Será que as pessoas não percebem? Porque eu não tenho aqui os parágrafos para deixar claro para você, mas alguém está me ouvindo por aí, deve saber, vai falando aí, e daqui a pouco os notas passam para mim. Certo? Parágrafo. É tão simples. Tem uma que é o 25. E assim vai seguindo. Aquilo que é o irmão Branham que falou, não é mensagem que eu que estou pregando, não. Se eu pregar uma coisa que o irmão Branham não falou, não creia em mim. Creia no profeta. Agora é o profeta que pregou isso daqui. O que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Ele diz: Jericó, é a cidade. Fênix é Jericó. Fênix, Jericó, eu falei isso? Será que eu falei? Samaria. Vocês me desculpem, que não é Samaria, não é Jericó. Jericó. Muito bem, já é alguma coisa. Vai dando parágrafo aí para a gente deixar para o povo aqui. Enquanto isso, deixa eu ler esse parágrafo. 150, com a atração sobre a montanha. E toda a ciência através de Tucson ainda, eles estão escrevendo peças, colocando nos jornais. Lá atrás, no Monte Lemon, as suas grandes máquinas fotográficas não viram isto se levantando de onde estávamos, de pé, flutuando em direção oeste, mostrando que o tempo havia terminado. O que Jesus veio fazer ali? Lá no tempo que ele veio, o tempo está começando. Agora ele veio no tempo dos gentios, mostrar que o tempo havia terminado. Isso é o tempo dos gentios, isso é Apocalipse 10:6. O tempo acabou. Quando soaram os 7 trovões, o tempo acabou. O 7º anjo vem e revela o mistério dos 7 trovões. Está tudo na Bíblia, tão fácil. Isso não podia ir mais a um pedacinho dali. Está na costa oeste. O julgamento atingiu exatamente a mesma maneira que isto foi, indo direto sobre Fênix e atravessando diretamente, indo a Prescott, e através das montanhas para a costa oeste. Não é os horários que nós temos ali? Winslow,
Prescott, tudo são os horários que nós temos ali, mostrando 18h10 até as 18h30 do dia 28 de fevereiro de 1963. Com a atração sobre a montanha, o que te atrai? O que atrai o povo? Quanta gente atraída ainda na lei, no Monte Sinai, quanta gente está atraída no Calvário, há 2000 anos atrás, mas Deus mandou uma atração para nós no dia, para vermos a atração do Monte Pôr do Sol e saber que ali Ele cumpriu o cenário de profecias. Tudo que Deus tinha prometido fazer, Ele fez, cumpriu no Monte Pôr do Sol. Amém? Isso é bom para vocês que conhecem a mensagem. Que quem não conhece, meu Deus do céu, isso aqui que esse homem está falando, o que é isso? Que falei com Jesus chamado Cristo 25, onde o irmão Brana disse, né? Onde o irmão Brana disse, Tucson é Jerusalém. E me parece que tem o parágrafo 6 ou 9, porque a pequena Belém, também. O irmão Brana mostra isso. É bom as pessoas, tem 3, ali nós temos 3 mensagens que o irmão Brana mostra isso. E é muito bom a pessoa aprender essas coisas. Se entrar na minha página aí, naquela página de vídeos Brana, você vai encontrar ali, já é escrito todas as mensagens ali, eu tenho tudo pronto. Já está tudo para o povo, bem mastigadinho, é só engolir. Mas tem gente que tem uma preguiça de engolir. Ele fica só na boca, mensagem na boca é doce. Você tem que engolir para os outros não gostar de você, você tem que engolir para os outros falar mal de você, você tem que engolir a mensagem. Engole a mensagem. As pessoas não engolem, fica com ela na boca, aí é doce. Mas quando engole, ela fica amarga. É isso que o irmão Brana mostra. Amém. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Você quer ver? A gente fica esperando. Eu já ouvi muito pregador vindo dos Estados Unidos e pregar bastante. Irmão Brana diz, senhores, é este o tempo. Senhores, é este o tempo. Você já ouviu falar isso? Foi o irmão Brana que falou. Senhores, este é o tempo. Mensagem de 62. E aí eles nunca leram isso daqui para nós. Nem no Brasil, nem na América. Tinha que ter um ministério para fazer isso, para descobrir isso, para ler isso para nós aqui no Brasil. Se tem uma noiva, se é do fim do mundo, e ele estaria conosco todos os dias. E o irmão Brana já chega a mostrar, todos os dias, 7 eras da igreja. Todos os dias. São os dias das 7 eras da igreja, 2 milênios, todos os dias, 2 milênios. Mas logo, ele estaria no último dia conosco, ele estaria revelando sua palavra. Agora escuta aqui, 152, com a atração sobre a montanha. Olha como isso aqui atrai o eleito. E o Deus dos céus prometeu, no tempo do entardecer, que haveria a luz do entardecer. Agora, isso aqui que é bom. 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo? Mas agora é história. Já passou. Ah, povo dos Estados Unidos, povo do Canadá, povo de Fênix, vocês estão vendo? Ah, senhores, é este o tempo. Irmão Brana diz, era uma profecia, e senhores, é esse o tempo, mas em 1965, ele está dizendo, agora é história, já passou, e você fica esperando, a promessa está cumprida. Senhores, é este o tempo. E qual é a atração? Gente, tem uma hora que você tem que acompanhar o irmão Brana. Uma hora é pergunta, senhores, é este o tempo? Era uma profecia. Agora é história, já passou, a promessa está cumprida. Senhores, é esse o tempo. E qual é a atração? O que é que está te atraindo? Qual a atração hoje? Se você é atraído por cura divina, você não é da noiva. Só cura divina? Você não é da noiva. A noiva não é atraída só pelas bênçãos naturais. Ela tem as bênçãos naturais como resultado da fé que Jesus Cristo já cumpriu, tudo no Calvário. Ela tem isso para ela crê. Mas esta não é a evidência hoje que Deus está com ela. A evidência é a palavra do dia, é a revelação. Tudo mais já passou. A promessa está cumprida. Qual promessa? O 7º selo está cumprido.
Qual promessa? O sete trovões está cumprido. Qual promessa? O novo nome está cumprido. Qual promessa? A terceira puxada está cumprida. A gente vai longe, coisa tão gostosa. É boa, tem dia que é maneiro, né? Tem dia que a pregação é pesada, tem dia que é maneiro, é gostoso. Quarta ação, Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem mais uma coisa boa aqui. Quando ele veio, você tem que ver. Isso daqui é uma crença que o povo da mensagem precisa ter. Atraído por isso. Ó, deixa esse parágrafo 154, qual é a atração sobre a montanha, ficar olhando em você assim até te atrair. Vai lendo ele. Se ele não te atraiu, vai lendo ele até ele te atrair. Você vai ver este parágrafo olhando para você assim, ó, e te atraindo, chamando a sua atenção. Agora, Senhor Jesus, de tuas próprias palavras, tu disseste que o mundo estaria na condição de Sodoma. Nós sabemos disto, podemos olhar nisto. E tu disseste naquele dia, como foi em Sodoma, lá haviam 3 mensageiros enviados ao mundo gentil e hebreu, e um deles, o qual era Deus mesmo. O Filho do Homem revelou a si mesmo na forma humana, realizou milagres, de tal maneira que disse a Abraão o que Sara estava fazendo de trás dele, dentro da tenda. Eu quero que vocês entendam uma coisa, a gente fica muito preocupado em realizar milagres. Quem foi que realizou milagres? Foi Elohim ou foi Abraão? Bom, vai na Bíblia, lê Gênesis 18, e procure ver mais ali, onde foi que Abraão realizou milagres, para chamar atenção. Não, foi Deus, Elohim. Então quem é que realiza milagres? Nos Estados Unidos. Quem foi que realizou milagre? Foi Elohim. Elohim em Brana, não os pastores que estiveram ao lado, porque são o Abraão, são os pastores, os ministros, são os pastores, e a igreja é a Sara, mas o milagre quem realizou foi Elohim, foi Deus em Brana. Qual deles era Deus? O irmão Brando diz, 3 homens foram enviados do céu, um deles era Deus mesmo. Agora eu sei que um deles era Deus, e os outros 2? Temos a mensagem do próprio irmão Branham mostrando, Billy Graham era um anjo, era um deles. Oral Roberts, que já partiu para o Senhor, era um deles. E cadê Deus, gente? Povo da mensagem, povo dos Estados Unidos, povo de Fênix, vocês viram Deus? Povo do Canadá, viram Deus? Povo da África, Portugal, Lisboa, vocês viram Deus? Povo do Paraguai, Uruguai, Argentina, vocês viram Deus? Vocês viram os 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts, mas irmão Branham não diz que veio 2, irmão Branham diz que veio 2 anjos e um era Deus. Tem 2 anjos e um é Deus, é 3 homens, mas um é Deus. Deus estava em carne, e aquele Deus em carne estava revelando o ministério do Filho do Homem, de Jesus Cristo, num homem chamado Branham. Se um era Deus, é isso que eu quero que vocês entendam. Lá atrás, você vai encontrar um monte de profetas, você vai encontrar também João Batista, mas você vai encontrar, um deles era Deus, esse era Jesus. Um deles era Deus. João Batista não era Deus. João Batista era o precursor. Mas um deles era Deus. E aqui, nos Estados Unidos, você encontra a mesma coisa. Se lá Jesus era Deus, o nome de Deus era Jesus. Agora aqui é o novo nome de Deus entre os gentios. O novo nome é humano também. O povo deveria ter luz para isso. O novo nome é humano. É o nome gentil de Deus. Aonde estava? Estava nos Estados Unidos. Bom, um deles era Deus. Billy Graham era anjo. Oral Roberts era anjo. Mas Branham era Deus.
Vocês acham absurdo? Não, isso é simples. Isso é crer nisso aqui, ó. Você tem a mensagem, mas não crê nela. É crer nisso aqui, ó. E um deles, o qual era Deus mesmo. Aí ele continuou dizendo, é bonito, você quer ver? O Filho do Homem revelou a si mesmo na forma humana, realizou milagres, de tal maneira que disse a Abraão que Sara estava fazendo de trás dele, dentro da tenda. Tu disseste que isto se repetiria outra vez. Aconteceu no tempo de Abraão. O Elohim soube o que estava no coração de Sara. Mas tu disseste que isto aconteceria outra vez. Aconteceu no tempo do irmão Brana. Um deles era Deus mesmo. Temos luz para isso e graças a Deus. Agora, para mim encerrar, o 134. Com a atração sobre a montanha, 134, para nós encerrarmos. Você pensa que não tem sentido? Escuta aqui. Irmão Branco diz, eu ia caçar com um amigo, não sabendo o que iria acontecer. E alguém me chamou. Aquele que me havia criticado a respeito daquela foto do anjo do Senhor. Aquele que a havia tirado. Quer dizer, o homem tirou a foto. Foi ele que tirou a foto de irmão Brana. E viu que aquilo era o anjo do Senhor. Ele tirou a foto. Guarde bem isso aqui, porque isso aqui é bom. Ele tirou a foto. Eu disse que não ia falar nada, não estou aguentando. Ele tirou a foto do anjo do Senhor. Aquele que a havia tirado. Eu tive que ir a Houston, em Texas, né? Interessado em seu filho, pois ele estava na lista dos que morreriam e iria morrer em poucos dias. E ele me encontrou e lançou seus braços ao meu redor e disse... O homem que criticou, irmão Branco, tirou a foto, mesmo vendo que era autêntica, ele criticou o irmão Branco. Mas o filho dele estava para morrer. Me parece que era na cadeira, que ele está sendo julgado, ia morrer. E agora, o irmão Branco tive que caçar com ele. Lembra de tudo isso? Aí o homem abraçou o irmão Branco e diz assim, pense, o próprio homem que critiquei veio para salvar o meu filho. O próprio homem que tirou a foto e criticou do irmão Brana. Ele precisou ligar para o irmão Brana, venha salvar meu filho. Você tem que saber que a mesma mensagem que hoje você está criticando, dizendo que o Osmar está errado, você vai ter que me chamar para salvar sua igreja, se quiser salvar. Porque tem essa mensagem aqui. Essa mensagem não é minha. Essa mensagem é de Deus. Você vai ter que chamar para salvar seus filhos na fé. Você vai precisar disso. Sem isso daqui você não vai obter. E quem é? Você que tirou a minha foto. Você que diz que eu sou Elohim, eu nunca disse. Você que disse que eu sou, eu nunca disse. Você quem disse que eu era Boaz e minha esposa Ruth. Você quem disse, não foi eu não. Foi você quem disse. O terceiro pico de Franca foi onde a mensagem manifestou. Não foi eu que disse, eu nem sabia direito disso. Isso você sabia mais que eu. Foi você quem disse. Que tem o relógio do sol em Franca. Isso realça no mundo inteiro. Não fui eu não. Foi você quem disse que Franca é a cidade que calça o mundo. Não foi eu quem disse. E que agora estava sendo calçado com o evangelho da paz, da revelação. Então você tirou a foto disso. Foi tirada uma foto disso. Está gravado nos nossos DVDs. Tem uma foto disso daí. Vocês não escutam eu ficar falando muito nisso.
Se eu repetir, porque eu ouvi primeiro. Eu gosto de repetir uma coisa que os outros falam. Certo? Mas você tirou uma foto disso. Se quiser salvar, com os irmãos ao seu lado, salvar seu ministério, você vai ter que abraçar aquele que você está criticando hoje. Porque a foto foi tirada. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela luz da sua palavra. E só eleito pode ver isto, Pai. O não eleito não consegue ver. É uma tremenda bajulação de homem para homem, que eu estou cansado de ouvir bajulações. Mas eu gosto de ouvir quem crê verdadeiramente. Quem vê a verdade, quem sabe que aquilo é real e se põe ao lado daquilo até a morte. Deus, ajuda meus irmãos, minhas irmãs, estes filhos na fé, que crê nesta palavra. Ajuda até os críticos, Senhor. Que eu tenho crítico no Paraná, criticando da forma de liderança. Eles comeram conosco, Pai. Mas eu estou pedindo ao Senhor, auxilia eles, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ajuda-nos a ter uma harmonia, como nós temos com os demais pregadores, que não vivemos sabucando eles, não. Eles têm mensagem, Senhor. Esses pregadores que falamos neles, eles têm mensagem para entregar. Tem algo dentro dos seus corações que provoca ciúme, como provocou também em Israel, ciúme dos gentios. Hoje tem ciúme de quem tem a revelação e tem uma mensagem a pregar, com aqueles que não têm o que pregar. Ajuda, Pai, abençoa a sua igreja, perdoa o meu coração, perdoa a minha vida. Eu não queria estar incluído nisto, Senhor. É a sua palavra, é a mensagem do dia, Senhor. Eu tenho que falar estas coisas com pesar, porque tenho tanta gente que me ouve e que depende mais da sua palavra e não de mim, depende mais dos CDs e não de mim, depende mais de ouvir e não de receber a minha presença em seus lares, que muitos são honrados, mas eles dependem muito mais da palavra, Senhor. Ajuda cada um de meus irmãos, por todo o Brasil, por todo o mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.